Sabe, eu tenho uma grande questão com esse povo que fica falando toda hora que a gente tem que ser resistente, que a gente tem que conseguir, que a gente tem que ser resiliente. Em primeiro lugar, não tem não, isso aí já é o terror de vários psicólogos. E em segundo lugar, isso elimina a possibilidade de que existem formas diferentes de ser resistente, formas diferentes de você ser forte, de você aguentar alguma coisa, de você ser resistente o suficiente para suportar uma situação durante muito tempo, quando já deveria ter acabado, ou então desconsidera o fato de que algumas pessoas estão passando por algumas sofrências por conta do excesso de resistência. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Olá, pessoa que chegou aqui para tomar um cafezinho da tarde e conversar comigo sobre os astros da semana. Eu sou Léo Veras, esse é o quadro Café com Estrelas, um quadro onde eu tomo café e falo das estrelas. Eu estou trazendo aqui um conceito da maleabilidade enquanto um conceito que contrasta com o excesso de resistência, justamente porque a gente está numa semana e numa temporada como um todo, enquanto o elemento água é o protagonista e é o maior ensinamento que nos acomete, que nos atravessa ao longo dos dias que a gente já vem vivido desde o início do mês passado até agora e vai ficar aí até o Sol entrar em Leão no dia 21 desse mês. O que acontece? A gente está com o Sol em Câncer. A lua nova, o início dessa alunação foi em Câncer e agora no domingo passado, ontem, no dia 11 de julho, Mercúrio entrou no signo de Câncer. E a gente fica com esse excesso de água, né, entre nós. A gente ainda tem Júpiter retrógrado em Peixes e a gente também tem Netuno retrógrado em Peixes e Plutão, que é o regente de Escorpião, que também é o signo de água, também está retrógrado, só que lá em Capricórnio, fazendo uma oposição ao Sol e a essa lunação. Vou destrinchar isso tudo, porque o que acontece? Enquanto nós temos esse conceito de que nós precisamos ser resistentes e fortes e suportarmos todos os tapas que a vida fica dando na gente, eu acho que dá para enriquecer muito esse pensamento se a gente mistura essa terra toda com água, e aí a gente torna ela um barro. O barro eu considero assim até mais forte, mais resistente do que o concreto no sentido poético da palavra, com toda licença. Porque com barro a gente consegue manusear, a gente consegue construir casas com derivados do barro ou com o entendimento de que se eu misturar um pouco de terra, ou melhor, se eu colocar um pouco de água nessa terra, a gente vai ter muito mais flexibilidade e a gente não deixa de ter resistência. Flexibilidade suficiente para que a gente consiga manusear essa terra, construir, edificar alguma coisa com essa resistência toda e que vai conseguir nos cobrir, não só a gente ficar insistindo em ser mais forte que a chuva, ou em relação a coisas que são muito maiores do que nós e que a nossa capacidade de suportar aguenta. E aqui a gente já começa a se aproximar onde eu queria chegar, porque só água, a gente fica completamente à mercê da corrente de água que está nos levando. Só a terra a gente leva muito tempo para chegar a qualquer lugar. Mas se a gente mistura um pouco dos dois, um pouco de cada uma das formas de agir na vida, sendo flexível aqui, resistente ali, afinal nós não somos resistentes da mesma forma de todas as formas, né? A gente tem uma resistência mental ou emocional, às vezes muito mais forte do que a física, resistência do corpo e por aí vai, uma resistência para algumas pessoas ou para alguns entendimentos, enquanto para outras é muito difícil romper com algumas relações ou então com algumas fases da vida que precisa colocar o pé firme no chão e afirmar-se ou colocar-se perante a qualquer invasão das vontades próprias. E aqui, essa semana, a gente tem o Mercúrio fazendo um trígono com Júpiter, que está lá em Peixes, que está retrógrado ao longo da semana inteira, né? Mercúrio acabou de entrar em Câncer e Júpiter está retrógrado em Peixes já tem um bocadinho de tempo. E isso é um grande posicionamento, é um ótimo posicionamento, porque Mercúrio é o deus da comunicação e Júpiter é o planeta que é o professor do mapa astral. É ele que nos ensina, que nos transmite a palavra de forma subjetiva e construindo algum entendimento. Por conta disso, essa é uma ótima semana para quem trabalha com comunicação, é um ótimo momento para você divulgar o seu trabalho, divulgar seu produto, enfim, para você lidar com o conhecimento de alguma forma, com as palavras, fazer bom uso da sua eloquência, de repente aproveitar para ter novas ideias, novos insights para o seu trabalho que já anda num nível de platô, num gráfico, digamos assim, quando para tudo, quando estagna, a gente precisa de uma ideia para movimentar
essa é uma ótima semana. Fique muito ligado nos insights, porque quando Júpiter está envolvido, mesmo que retrógrado, alguns insights ou coisas que ficaram para trás pelo fato dele estar retrógrado possam ressurgir, emergir, e de uma forma bem na comunicação diária, assim, uma mensagem que você recebe, aí vem uma ideia, alguém te fala alguma coisa que aquilo ficou dando voltas na cabeça, porque Mercúrio é um planeta mais ágil, ele fala das conversas mais próximas. Nessa semana a gente ainda tem Vênus conjunto a Marte, os dois em Leão. A conjunção exata vai acontecer nessa terça-feira, dia 13 de julho, e vai marcar a nossa semana com essa energia de paixão, da vontade de fazer as coisas com o coração muito mais do que de uma forma racional. Às vezes os impulsos que vêm, que fazem com que a gente se mexa para conquistar as coisas. Leão está no ar, então tudo que tem relação com o assunto de Leão cabe para essa semana. Vênus e Marte são planetas bem importantes, eles falam da forma como a gente conquista as coisas, como a gente bota o passo inicial para frente, para movimentar o que tem na nossa frente. Enfim, Vênus e Marte são tanto planetas que falam das relações sociais como das relações íntimas, né? Ou as relações marcianas, são as relações sensuais, sexuais. Então tem muito a ver com o tesão também, com a vontade de estar junto. E às vezes, se a gente reduzir esse leão a uma miniatura, a gente tem um gatinho ali que está de barriga aberta, pronto para receber um carinho. E é sobre isso, essa nossa emoção, essa nossa paixão vai estar sendo regido pelo signo de Leão ao longo dessa semana, nos próximos dias. É um ótimo momento para iniciar, de uma forma pontapé inicial como um todo, porque também estamos numa semana de lua nova. Eu já falei disso lá no meu Instagram, eu postei sobre isso na semana passada. Se você não me segue, o link está na descrição, @VerasLeo. E lá eu vou postando todo dia, ou quase todo dia, os principais movimentos dos astros. E aqui eu trago o perfil da semana toda, né, os principais aspectos segundo os meus estudos. E por conta disso tudo que eu estou trazendo aqui nesse vídeo, essa é uma semana que vai se dar muito bem àqueles que se preocuparem com a nutrição do seu conhecimento. Nutrição porque Câncer, porque água no céu, e conhecimento porque os planetas que falam do conhecimento, Mercúrio e Júpiter, estarão em alta nessa semana. Além disso, Mercúrio e Júpiter também são planetas que falam do nosso senso de realidade. Nessa semana, na quinta-feira, o Sol vai fazer um trígono com Urano, que está retrógrado em Peixes. Esse é um posicionamento que pede para a gente sonhar com os pés no chão. Eu já venho falando disso já em muitos outros vídeos. Quem acompanha aqui, eu estou sempre falando de Netuno retrógrado. E eu sempre trago essa ideia de que precisamos ter bastante pé no chão nesse momento. O otimismo ele pode nos acometer e acabar fazendo com que a gente quebre a cara, ou então tenha a expectativa não alcançada. Esse aspecto, precisamente, de Sol trígono a Netuno, pede para que a gente dê passos na vida com mais força no chão. Ter um pouquinho mais de certeza do que a gente está fazendo. Se você está na dúvida, talvez realmente seja o momento de parar e pensar. É sobre pensar que a gente está falando essa semana inteira. Esse vídeo todo que eu estou falando é sobre palavras dando voltas na cabeça. Claro que a gente tem extremos, a gente não pode se deixar levar pelas palavras e só pensar e não tomar nenhuma decisão ou não agir de forma alguma, mas, na dúvida, para e pensa e traz a realidade para dentro de você. Pensa com cálculos, com a cabeça, né? Escreve, dê um jeito de você ter total ciência do que você está fazendo. Devo fazer isso, sim ou não? Coloque numa folha de papel, né, os prós e os contras, tudo que te ajude a trazer de forma gráfica a realidade como ela é. E mais para o final da semana a gente vai ter a lua crescente em Libra, no dia 17, no sábado. E aí eu vou fazer um post específico para esse posicionamento, porque é algo que nos relembra da necessidade de valorizarmos a arte própria, a arte individual, e a arte das mais diversas formas. Quando a gente pensa em arte, a gente pensa logo em desenhar, mas não é sobre desenho, é sobre a sua manifestação artística, o seu poema, o texto que você escreve, a comida que você cozinha com todo o amor no coração, a gastronomia, né? Tem a forma de dançar, a expressão física, corpórea, tem várias formas de expressar artisticamente, e essa lua crescente em Libra vai realçar esses tons coloridos para o nosso dia a dia, para a nossa vida, mas isso é um pouco mais à frente. E além disso, ainda nessa semana, a gente tem Lilith entrando em Gêmeos no domingo. Eu também vou falar sobre isso no Instagram, porque é sobre isso que estamos vivendo. Mas, dentre todos esses posicionamentos que estão acontecendo ao longo dessa semana, tem um específico que ilustra o que está acontecendo ao nosso redor e que deve regir a gente aí para os próximos dias ainda, que é o Sol em Câncer, oposto a Plutão em Capricórnio. E esse é um posicionamento que ilustra com perfeição a realidade de
muitas famílias que tiveram os recursos da sua casa, ou a forma como mantém a casa, o seu salário, o seu trabalho, afetados por conta de questões sociais que estão sendo completamente destruídas. Enquanto Capricórnio fala dos pilares de resistência de uma sociedade, e eu falo sociedade porque a gente está falando de Plutão, que é um planeta geracional, Plutão destrói tudo aquilo que não está muito bem firme. E no caso do Brasil, isso não acontece desde 1500, né? Desde 1500 a gente constrói coisas que não estão muito firmes, e aí Plutão abala a gente com mais intensidade. E por conta disso, o Sol que está no lado oposto, as casas, as famílias, o signo de Câncer, o nosso conforto, a nossa comida, no mercado, tudo aquilo que fala dos nossos recursos e da nossa forma de usar o nosso próprio dinheiro para o nosso próprio conforto é afetado. E isso deve acontecer ainda aí pelos próximos 2 anos. Então a gente ainda tem um período de recuperação de tudo aquilo que a gente pode passar, e a gente ainda tem um bocado de coisa para atravessar juntos. E vamos acompanhando juntos aqui no meu canal. Se inscreve aqui no canal para você acompanhar todos os posicionamentos astrológicos que eu vou trazendo toda semana. Me segue lá no Instagram, que eu vou trazendo esses posicionamentos tintim por tintim, com uma foto bem bonita lá e um textinho bem curtinho, mais aprofundado. E eu vejo você no próximo vídeo. Tenha uma boa semana. Super obrigado por ouvir até aqui. Ogum já venceu e tchau!